Então, boa tarde a todos e a todas. A gente espera que todos estejam bem com saúde. É muito bom vê-los. Semana passada por aqui, né? A gente teve aquela aula presencial. Deixa eu parar essa apresentação aqui que fica melhor. Mas aí a gente só retorna, né? Uma nova aula presencial. Acho mais ou menos daqui a umas 3 semanas. Porque aí as outras turmas estão vindo. Essa semana já tem as turmas do segundo ano e uma de laboratório de ciência da natureza, de paisagismo também está vindo essa semana. Acho que de nutrição. Boa tarde, Vitória. Seja bem-vinda. E aí, como a gente está iniciando nosso conteúdo de física, tá? A gente falou semana passada um pouco sobre a física, sobre os ramos da física, sobre o conteúdo dessa disciplina para o primeiro ano. E aí eu já vou entrar no conteúdo aqui. Deixa eu compartilhar então aqui. Boa tarde, Lucas. E a gente vai falar sobre o Sistema Internacional de Unidades e, claro, sobre algumas grandezas, tá certo? Então, uma das coisas que caracterizam a ciência como ciência é justamente a capacidade de realização de medidas, né? Que tem a ver com os experimentos. Né? Uma das características da ciência é você ter experimentos, você fazer medidas. Né? E medir, gente, é um processo. Né? O que é medir? É um processo de determinar experimentalmente um valor de magnitude numérica para uma característica que possa ser atribuída a um objeto ou evento no contexto de um quadro ou referência que permita fazer comparações com outros objetos ou eventos. Isso aqui é a definição do que é medida no Wikipedia. Outra definição do dicionário Google é determinar ou avaliar por meio de instrumento ou utensílio de medida ou algo usado como padrão, né? Mensurar, medir. É comparar uma característica com um padrão previamente definido. Né? E o que são padrões de medidas, né? Padrões de medidas são referências, né, que são utilizadas para realizar uma medida. Então, não disse muita coisa aí, não. Outra definição é a realização da definição de uma dada grandeza com um valor determinado e associada a uma incerteza de medição tomada como referência. Essa definição é encontrada nesse site, assim como também essa outra, que um padrão de medida é um corpo físico de uma unidade de medida. Né? Então, para a gente medir alguma coisa, quer seja um comprimento, quer seja um tempo, quer seja uma massa, quer seja qualquer outra grandeza, né? A gente precisa ter não só em mente o que é realizar uma medida, como a gente também precisa ter os padrões de unidades, né? Os padrões de medida. E um padrão de medida nada mais é do que uma referência, né? De que um corpo físico, né, da unidade de medida. Então, medir é você comparar alguma coisa com alguma coisa que você já tem, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que minha massa é de 85 quilos, 85 quilogramas, né? Eu estou dizendo que a minha massa, a massa do meu corpo, corresponde a 85 vezes aquela quantidade que é o padrão. Né? Então, é comparar. Da mesma forma que quando eu digo que, sei lá, uma parede tem 3 metros de altura, eu estou dizendo que aquela parede tem 3 vezes o tamanho de um padrão que foi convencionado de chamar de metro. Né?
que é um padrão que já existe. E como é que eu comparo isso? Eu comparo através dos instrumentos, né? Uma régua, uma balança, que são calibrados a partir daqueles padrões, e aí, a partir daí, a gente faz as comparações, ou, em outras palavras, a gente faz as medidas, né? Grandezas físicas, nós falamos na semana passada, né? Grandeza física. Uma grandeza é tudo aquele que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Essa é uma definição que a gente também encontra no Google. E grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Então, as grandezas físicas, elas são diretamente relacionadas aos fenômenos físicos, né? Existem vários tipos de grandezas que a gente vai comentar daqui a pouco. Grandezas que são, a gente diz, escalares, grandezas que a gente chama de vetoriais, grandezas fundamentais, grandezas derivadas, né? Vamos ver o que cada uma delas significa. Deixa eu só ver se tem alguém aqui pedindo para entrar, não. Grandezas escalares são exatamente grandezas que ficam completamente definidas apenas quando a gente apresenta um valor e a unidade de medida, né? São exemplos de grandezas escalares, por exemplo, a temperatura. Eu até comentei semana passada, né? Temperatura, massa, tempo, né? Uma temperatura, por exemplo, quando eu digo a temperatura média da sala é de 23 graus, por exemplo. Quando você faz a pergunta, né, nesse caso, de dizer assim, mas essa temperatura é para cima ou é para baixo? É para frente ou é para trás? Né? Quando você quer dar uma direção e um sentido para uma grandeza que é escalar, e essa ação de dar uma direção e um sentido não faz, né, não faz sentido, não é lógica, é porque essa grandeza é escalar. Então não adianta, não faz sentido eu perguntar se a temperatura de 23 graus em uma sala é para frente ou é para trás. Ela está indo para frente ou para trás, por exemplo, né? Quando eu digo, minha massa é de 85 quilos, não adianta eu dizer é para a esquerda ou é para a direita, né? Essa massa está indo para a esquerda ou para a direita? Não faz sentido. Então, quando não faz sentido, é porque nós temos uma grandeza escalar. Porém, quando essas duas informações, que é o valor e a unidade de medida, elas não são suficientes, né, para caracterizar uma determinada informação, a gente tem uma grandeza vetorial. Então, grandezas vetoriais são aquelas que necessitam, além do valor e da unidade de medida, informações sobre a direção e o sentido. Então, por exemplo, velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento são exemplos de grandezas físicas que necessitam de direção e de sentido. Então, por exemplo, a velocidade de um carro faz sentido se eu perguntar é para a direita ou é para a esquerda, né? É para frente ou é para trás? Você está aplicando a força sobre uma caixa. Faz sentido você perguntar, essa força está sendo aplicada para a direita ou para a esquerda? Essa força está sendo aplicada para baixo ou para cima? Faz sentido, porque a força é uma grandeza vetorial. Então, você pode aplicar uma força para a direita, pode aplicar uma força para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás, né? Grandezas vetoriais são grandezas que são representadas por um vetor. Então, geralmente, a gente, para representar, né, a gente faz, quando faz um desenho, a gente representa essa grandeza por um vetor. Um vetor, na verdade, é uma seta, né? Onde essa linha aqui, ela representa a direção do vetor, e essa setinha aqui, essa ponta da seta, representa o sentido.
né? E aqui ele ainda mostra que o tamanho, o módulo, o valor, né? Quanto maior o vetor, quanto maior o valor, na verdade, do vetor, maior vai ser o comprimento do vetor. Então, o tamanho do vetor também pode representar, nesse caso, o módulo, apesar de que muitas vezes a gente não representa isso exatamente pelo tamanho, né? Outros tipos de grandezas que a gente tem como diferenças, né? Como grandezas diferentes, que a gente chama de grandezas fundamentais e grandezas derivadas. No sistema internacional, Sistema Internacional de Unidades é um grande sistema, né, adotado mundialmente, onde essas grandezas são utilizadas como grandezas padrão, né? A partir delas você gera outras grandezas, mas a definição das grandezas padrão, elas são compartilhadas, né, dentro do sistema internacional e são utilizadas, porque isso facilita principalmente a troca de informações, né? Então, por exemplo, o Brasil ele é signatário do Sistema Internacional de Unidades, né? E o órgão do Brasil que é responsável por manter os padrões, né, os padrões das grandezas fundamentais, na verdade, é o Instituto de Metrologia, né? É o Inmetro. Vocês conhecem mais pelo Inmetro. Né? Então, grandezas fundamentais são aquelas definidas exclusivamente por meio de um padrão físico estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, o Sistema Internacional de Unidades ele foi criado a partir da Revolução Francesa, mas ele vem ao longo desses séculos evoluindo, né? E essa evolução permitiu que o sistema internacional ele se organizasse a partir de 7 grandezas que são chamadas grandezas fundamentais. As unidades, os padrões de unidades dessas grandezas, eles são definidos de forma muito precisa, né? E de forma que servem de referência para outras grandezas. Então, deixa eu continuar aqui a leitura que eu dou mais exemplos. O Sistema Internacional de Unidades é a forma moderna do sistema métrico. Na verdade, ele surge com o sistema métrico lá na França, né, e evolui para o Sistema Internacional de Unidades. E é geralmente o sistema de unidade de medida concebido em torno de 7 unidades básicas e da conveniência do número 10. É o sistema de medição mais usado no mundo, tanto no comércio, todos os dias, e na ciência. Podemos entender por unidade física o padrão escolhido para a medida de uma grandeza. As unidades fundamentais do sistema internacional foram definidas durante a 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas em 1971. Então vejam que não é tão antigas essas unidades fundamentais do sistema internacional. Então, o Sistema Internacional de Unidades, até 1960, havia em todo o mundo diversos sistemas de medidas, isto é, conjuntos diferentes de unidades fundamentais que davam origem a inúmeras unidades derivadas. Grandezas como força e velocidade, por exemplo, tinham cerca de uma dezena de unidades diferentes em uso. Por essa razão, a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas criou o Sistema Internacional de Unidades com o objetivo de eliminar essa multiplicidade de padrões e unidades. O SI, como é representado o Sistema Internacional de Unidades, deveria atribuir a cada grandeza uma só unidade, o que foi acordado na 14ª Conferência em 1971. Então, o Sistema Internacional de Unidades, atualmente, ele é composto por 7 grandezas, que são chamadas de grandezas fundamentais.
As grandezas fundamentais são o comprimento, o tempo, a massa, a temperatura termodinâmica, a corrente elétrica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Cada grandeza ela possui uma unidade e uma única, que é chamada unidade padrão, e todas as outras são derivadas dessa unidade padrão, né? E as grandezas, aí vocês dizem, professor, mas não existe somente essas 7 grandezas na ciência. Não, não existem. Né? O que é que acontece? Todas as outras grandezas, além dessas 7, elas são, de alguma forma, derivadas da combinação dessas 7. Então, deixa eu dar um exemplo. Né? O comprimento é uma grandeza fundamental do sistema internacional. Ela, hoje, a unidade padrão é o metro, né? Que inclusive vem desde da Revolução Francesa, lá do sistema, da criação do sistema métrico. A unidade padrão do comprimento é o metro. Só que, o que é que mudou? A primeira forma de medida do comprimento, né, do metro, foi definida como eles fizeram a medição, né, um cálculo para a medição do raio da Terra, né, da circunferência da Terra, né, do comprimento. A Terra, dependendo de onde você está medindo, se no Equador ou se nos meridianos, ela tem uma pequena diferença. Boa tarde, Ana Cristina. Uma pequena diferença, mas um número arredondado, mais ou menos, é de que a circunferência da Terra ela tem em torno de 40 mil quilômetros. Né? 40 mil quilômetros. Na verdade, é 40 mil quilômetros e uns quebradinhos. As primeiras expedições que tentaram fazer a medida do raio da Terra, né, eles chegaram a um valor do metro pelo comprimento do raio, do perímetro da Terra, né? De uma volta na Terra. E pegaram esse valor e dividiram por 40 milhões, né? Então chegaram a um tamanho que esse tamanho eles definiram como comprimento que corresponde a 1 metro. Hoje em dia, o metro ele já não é medido mais dessa forma, né? Aí construiu-se uma barra, né? Ainda hoje existe essa barra lá no Museu de Pesos e Medidas da França e ficou servindo como o metro padrão. Só que, né, ao longo do tempo, várias dificuldades, variação de temperatura, essas coisas, né? Verificou-se que o padrão definido daquela forma não era totalmente adequado. Então, foi se evoluindo e hoje em dia se define o comprimento de 1 metro a partir da velocidade da luz. Né? O comprimento, a definição do metro é o comprimento da luz, comprimento que a luz percorre durante, aí tem lá o valorzinho, 1 dividido por 200 e não sei quantos milhões, quase 300 milhões de segundos. Né? Que é justamente o comprimento que a luz percorre, que corresponde a 1 metro. Então, tendo a definição do que é a unidade do comprimento, que é 1 metro, a gente pode derivar outras grandezas. E aí eu vou dar o exemplo. Por exemplo, uma grandeza que a gente mede, né, a área. A área é uma grandeza derivada do comprimento. Por quê? Porque eu pego um comprimento e multiplico pelo outro comprimento. Né? Uma altura multiplicada por uma largura, por exemplo. Né? Você encontra uma grandeza que você chama de área. E a unidade de medida da área é o metro quadrado. Um volume também deriva do comprimento. Um volume, você mede, né, uma altura, uma largura e um comprimento. Certo? E aí você tem um volume. Tá? A unidade do volume é o metro cúbico. Outras grandezas de medida de comprimento, por exemplo, o centímetro, o decímetro, o quilômetro,
são unidades que derivam do comprimento. E essa derivação, ela usa, como eu mencionei ainda há pouco, múltiplos de 10, né? Múltiplos do número 10 para isso. Ou, em outras palavras, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, potências de 10 para isso, né? Então, o tempo, por exemplo, tempo, a unidade de medida do tempo, peraí, deixa eu só acrescentar, comprimento é metro, né? O símbolo do metro é a letra M minúscula. A medida do tempo é dada em segundos, né? E a partir do segundo você tem 60 segundos, você tem 1 minuto. 60 minutos, né? Ou 3.600 segundos, você tem 1 hora, né? 24 horas, você tem um dia. 30 dias, 31 dias, você tem um mês, né? E assim por diante. Por diante. Você tem ano, e tem valores menores também, né? 10 segundos, milissegundos, né? 100 segundos e assim por diante. Mas a unidade de tempo é, no sistema internacional, o segundo, e o seu símbolo é S minúsculo. A unidade de massa é o quilograma, que hoje em dia também tem acho que até, se não me engano, foi uns 3 anos atrás, mais ou menos, que o quilograma, que inclusive era a última grandeza, era a última unidade, que você tinha um padrão físico, foi definida agora a partir de agora não me recordo mais qual é como é que se define o quilograma atualmente, mas ele foi reformulado e deixou de ser utilizado o físico, né? O padrão físico, que era o padrão inclusive desde a Revolução Francesa, que definiram, né? Aliás, um pouquinho depois, né? Mas o quilograma, ele é representado pelo kg, né? A letra kg minúsculo. A temperatura termodinâmica é definida como a temperatura, né, que tem relação com o zero absoluto. Isso aqui a gente vai ver no segundo ano. A unidade de medida da temperatura termodinâmica é o Kelvin e a representação é um K maiúsculo. Corrente elétrica é medida em ampere e definido o seu símbolo pela letra A maiúscula. Quantidade de matéria, a gente tem a unidade mol, a gente vê isso aqui em química, né? E o símbolo da quantidade de matéria também é dado por mol. E a intensidade luminosa, que é a candela, a gente utiliza o símbolo CD. Tem um detalhe com relação a esses símbolos, pessoal, que é o seguinte: quando você encontra uma letra maiúscula representando o símbolo de uma unidade, é porque essa unidade leva o nome de uma pessoa que foi um cientista, né? Então, Kelvin, por exemplo, era um cientista. E aí vocês vão ver o nome da unidade com letra minúscula, porém o símbolo com letra maiúscula. Ampere, né? Ampere era também um físico. O símbolo letra A maiúscula, porém a unidade, né, ampere, letra minúscula, né? Se eu tiver letra maiúscula aqui, eu estou me referindo à pessoa, né, ao cientista Ampere. Como é letra minúscula, é a unidade ampere. E outra característica bastante forte no sistema internacional é justamente os múltiplos, submúltiplos, né, as potências de 10 que são utilizadas para né, junto com os prefixos. Isso aqui ajuda demais a gente ter, né, as variações daquela mesma unidade. Então, o Sistema Internacional de Unidades especifica um conjunto de prefixos de unidades conhecidos como prefixos do SI ou prefixos métricos.
Um prefixo SI é um nome que precede uma unidade de medida para indicar um múltiplo ou submúltiplo da unidade. Então, os múltiplos são valores maiores do que a unidade. Então, por exemplo, um prefixo deca, né? O prefixo deca, representado pelo símbolo D maiúsculo, ele representa 10 vezes aquela quantidade. Então, se eu tenho um metro e eu acrescento o deca na frente do metro, eu fico com decâmetro. E, na verdade, a gente pronuncia decâmetro, né? Decâmetro. E um decâmetro representa 10 vezes um metro. Hecto, né? H, representa 100 vezes maior. Quilo, o prefixo quilo é um dos mais utilizados, né? Que a gente mais utiliza. Quilômetro, quilograma, quilolitro, sei lá, né? Quilojoule. Ou seja, o prefixo quilo representa 1000 vezes maior, né? Então, 1 quilograma são 1000 gramas, 1 quilômetro são 1000 metros, né? 1 quilojoule, 1000 joules e assim por diante. A partir do quilo, os outros prefixos eles vão aumentando de 1000 em 1000. Então, o mega, né, representado pela letra M maiúscula, já é 1000 vezes 1000, que é 1 milhão. O giga já é 1000 vezes 1000 vezes 1000, que é 1 bilhão, é 10 a nona, né? Então, representando isso em potências de 10, eu tenho 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, né? Eu tenho o tera, que isso aqui, inclusive, a gente usa muito em informática. Gigabytes, terabytes, né? Pentabytes, que representam, respectivamente, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão. E a gente ainda tem outros prefixos que não são muito utilizados, né? O hexa, o zeta e o iota, né? Mas que eles já existem definições para eles, né? De 1 quinquilhão, sextilhão e septilhões, né? Já os submúltiplos são valores menores, tá? Começando pelo dec, que representa 10 vezes menos, o centi, 100 vezes menos, o mili, que é também, acho que depois do quilo, um prefixo extremamente utilizado, é o milímetro, mililitro, miligrama, sei lá, qualquer coisa, né? Milissegundo e assim por diante. O mili representa 1000 vezes menor, né? Então, o milissegundo é 1 milésimo de segundo. E assim eu vou também seguindo. Então, o micro, 1 milhão de vezes menor. O nano, né, que é o prefixo da nanotecnologia, né, é 1 bilhão de vezes menor. Então, o nano é a escala onde você tem as nanopartículas, os átomos e moléculas, né? Então, por isso chama-se nanotecnologia. É a manipulação, né, de corpos, tamanhos de moléculas e átomos, né? No comprimento do nanômetro, né? Nanômetro. São tamanhos muitíssimos pequenos. Mas aí a gente ainda tem prefixos que correspondem a tamanhos menores, que é o pico, que é 10 a menos 12, o fento, que é 10 a menos 15, né? Ato, 10 a menos 18, o zepto, 10 a menos 21 e o iopto, 10 a menos 24. Deixa eu ver quem é que está aqui, Luiz Miguel. Certo, gente boa? Então, esses múltiplos e submúltiplos aqui, prefixos, a gente acaba utilizando sim, tá certo? A gente acaba utilizando
no nossos estudos de física, com certeza. Cada prefixo tem um símbolo único que é colocado à frente do símbolo da unidade. Os prefixos do Sistema Internacional eles são padronizados pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas em resolução datando desde 1960 a 1991, né? Então, desde 1960 vem sendo acrescentados aí prefixos e atualizados, tá? Sua utilização não se limita às unidades do Sistema Internacional e muitos deles remontam à introdução do sistema métrico em 1790. Prefixos do Sistema Internacional são usados para reduzir o número de zeros mostrado em quantidades numéricas antes ou depois do ponto decimal, né? Então, facilita a escrita dessas grandezas. Então, por exemplo, uma corrente elétrica de 0,000000001 ampere ou 1 bilionésimo de ampere é escrita usando o prefixo nano como 1 nanoampere, ou seja, 1 N minúsculo e o A maiúsculo que corresponde a 1 ampere. Então, facilita, né? Ele pega todos esses zeros aqui e joga nessa letrinha aqui para facilitar a escrita. No Wikipedia, né, você encontra essa tabela aqui também, né, justamente com as potências de 10, com os símbolos, com os nomes, tudo juntos, né? Aqui na verdade, a palavra escrita em português daqui do Brasil, escrita em português de Portugal, né, o equivalente numérico, enfim. E aqui as datas, ó. As datas da inserção, tá vendo? 1795 é a origem do sistema métrico decimal, né? Então vocês veem que alguns prefixos já foram adotados desde lá. Depois, em 1960, a gente tem uma atualização, 64, 75 e finalmente em 1991. Ou seja, a gente já tem esse quadro completo aqui, né? Um exemplo, o Brasil adota o Sistema Internacional de Medidas como padrão. Fazem parte do SI, unidades fundamentais e unidades derivadas das fundamentais. A sinala alternativa contém apenas unidades fundamentais do Sistema Internacional. Então, metros, segundos são unidades do Sistema Internacional. Agora, Joule, Newton, Watt, quilograma e grama, né? Qual desses aqui que corresponde a outra grandeza? Então, o Joule, Newton e o Watt, eles são grandezas derivadas, né, do Sistema Internacional. Respectivamente, o Joule mede energia, o Newton mede força e o Watt mede potência. A grama mede massa, é uma unidade fundamental do sistema. Só que a unidade não é a grama, é o quilograma. Pensei que ia aparecer um xizinho aqui. É o quilograma. A unidade do Sistema Internacional, né, padrão é o quilograma. A grama, no caso aí, já é um submúltiplo do quilograma, certo? Marca alternativa é que são citadas apenas grandezas derivadas. Aí já é o inverso, né? É a gente reconhecer aquelas 7, comprimento, tempo, massa, que mais? Corrente elétrica, quantidade de matéria, temperatura termodinâmica e intensidade luminosa, né? Daquelas 7, qual dessas alternativas aí eles não tem, né? Nenhuma delas. Então veja, peso é uma grandeza derivada, força é derivada, aceleração é derivada, mas distância, que é comprimento, né, não é. Na opção B, força é derivada, velocidade é derivada, aceleração, qualquer uma que seja, é derivada, mas tempo não é. Tempo é fundamental. Coeficiente de atrito, distância, volta a ser
né? A mesma opção da letra A, não é, porque é comprimento. Força, velocidade, aceleração e trabalho. Essa daqui, porque na letra E vem aparecer tanto a massa quanto o tempo, né? Como grandezas fundamentais. Então, a única que não apresenta grandezas fundamentais, ou seja, que a gente só tem grandeza derivada, é a letra D. Leia o texto a seguir e diga quais grandezas que aparecem neles. Então, tem um pequeno texto assim, que diz: hoje caminhei até a casa de minha avó e levei 2 horas. Então, 2 horas é a unidade de tempo, né? Ele tá pedindo qual é a grandeza, tá, gente? Não é a unidade que eu estou medindo. Então, se eu estou medindo 2 horas, a grandeza é o tempo. Para chegar lá, que fica a 12 quilômetros da minha. 12 quilômetros é 12 quilômetros é comprimento, né? No meio do caminho, olhei para o marcador da praça da minha cidade e percebi que estava marcando 39 graus Celsius. 39 graus Celsius é temperatura. O calor estava insuportável. Devo ter perdido uns 10 quilogramas durante o percurso. Então, 10 quilogramas a grandeza é a massa. A número 4 diz assim: simplifique corretamente os seguintes valores, utilizando prefixo de unidade. Deixa eu ver aqui. Porque não está com as opções aqui não. Mas aí eu vou ter 50 mil metros. Então, nesse caso aqui, eu teria 50 mil não, perdão, né? 50 milhões de metros, né? Então, o quilo, que é 1000, né? Eu vou ter, qual é o que vem depois do quilo? É o mega, é? Agora eu esqueci. Deixa eu dar uma olhada aqui. Voltar aqui, né? Depois do quilo é o mega, isso mesmo. O mega é 1 milhão. Então eu poderia escrever isso aqui como 50 mega. Eu escrevo um M maiúsculo e o metro depois. Então mega metro, né? Então 50 mega metros. 0,000000, né? 004 ampere. Eu posso simplificar isso aqui da seguinte forma, né? 1000 vezes menor e 1 milhão de vezes menor. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 4, né? 1 milhão de vezes é o micro, né? Eu tenho um mili, que é 1000 vezes, e 1 milhão de vezes menor eu tenho um micro. Então eu posso escrever isso aqui como 4 microamperes, né? E o micro, ele tem uma letrinha assim grega que parece a letra U, mas ele tem uma perninha maior do que a outra. 8.000 watts hora, né? O watts hora é a unidade de energia. Então 1000 é o quilo. Então eu posso escrever isso aqui como 8 kWh, né? Quilowatt-horas é a unidade que a gente tem as nossas contas de energia elétrica nas nossas casas, né? E aqui eu vou ter, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de vezes menor, né? O 1000 é o mili, o 1 milhão é o micro, o 1 bilhão é o nano e o 1 trilhão é o pico, né? Se a gente for dar uma olhadinha aqui, mili, micro, nano, pico, 10 a menos 12. Então, se eu tenho, né, esse valor aqui de 1 milhão de vezes 1 bilhão, né? De vezes 1000, milhão, bilhão, trilhão. Na verdade, 1 trilhão de vezes menor. Então eu tenho 2 pico. Aí eu vou escrever uma letra P pequenininha. 2 picocoulombs, né?
Vê só como é que resume isso aqui tudinho em apenas uma letrinha P minúscula, que é o pico. Então, 2 picocoulombs, tá certo? Ou eu posso escrever também 2 vezes 10 a menos 12, né? Coulombs, porque o pico representa justamente 10 a menos 12. Certo, gente? Então, sistema internacional é um dos conteúdos que a gente tem, certo? O outro, que eu já vou compartilhar aqui na sequência, é o de notação científica. Acho que vocês estão vendo aí, né? Certo? Opa. Então, a notação científica, como o próprio nome já diz, é uma forma de anotar, né? Uma forma de escrever cientificamente, né? Ou de forma, na verdade, compacta, algumas quantidades, né? Para facilitar a vida da gente que está trabalhando com números, que na ciência às vezes você tem números extremamente grandes ou números extremamente pequenos, né? Então, na física, a gente vai encontrar frequentemente grandezas que são expressas por números muito, mas muito grandes mesmos, ou o inverso, que são números mais pequenininhos, mas muito pequenos mesmo. Escrever, falar ou fazer operações matemáticas com valores escritos com muitos dígitos tem hora que é muito trabalhoso mesmo, né? Para facilitar, usamos a notação científica, que é uma maneira de escrever números muito grandes ou muito pequenos de forma compacta, né? De forma curta. Há algumas vantagens de escrevermos números em notação científica são: é uma forma mais compacta de escrita, permite uma rápida comparação desses números entre si, porque você compara os expoentes tão somente, e facilita a realização de operações matemáticas. Então, por exemplo, né, vamos tomar como exemplo a distância da Terra até a Lua, que é aproximadamente 384 milhões de metros. Né? Milhões de metros. Então, ao invés de eu escrever 384 seguido de 6 zeros, né? Metros, eu posso substituir essa quantidade de zeros aqui por um expoente e uma potência de 10, né? Uma multiplicação por uma potência de 10. Então eu posso escrever como 3,84 vezes 10 à oitava metros. Agora, no sentido contrário, se eu quiser medir o raio de um átomo de hidrogênio, que é uma coisa extremamente pequena. Esse raio do átomo de hidrogênio, ele é aproximadamente 0,00000000005 metros. Se eu escrever isso, né, ao invés desse catatal de zeros aqui, pegar e colocar uma potência de 10, eu vou ter 5 vezes 10 a menos 11. Então é muito mais fácil escrever 10 a menos 11 do que essa sequência toda de zeros, né? Além do que, às vezes quando você vai escrevendo assim, você acaba misturando, confundindo, sem saber se escrever um a mais ou um a menos, né? Que também aqui não deixa de ser uma distância, né? Então, para números que são extremamente grandes, e aquela ali, a distância da Terra até a Lua, é um número, inclusive, que não é nem tão grande assim, a gente tem números muito maiores do que esse. E o raio de um átomo de hidrogênio também a gente tem números muito menores do que esse. Então, por que usamos as potências de 10, né? O número 10, os seus múltiplos e submúltiplos, eles têm uma propriedade que é bastante interessante,
que é bastante interessante. Assim, que eu vou mostrar para vocês, né? Vejam, observa as potências de 10 de expoentes positivos. Então eu tenho 10 elevado a zero, na verdade qualquer número elevado a zero é 1, né? Mas 10 elevado a 1 é 10, certo? 10 elevado à segunda potência, que é 10 vezes 10, corresponde a 100. 10 à terceira potência, né, ou 10 ao cubo, como a gente fala, é 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Que vai me dar um número igual a 1000. 10 à quarta, 10.000, 10 à quinta, 100.000, 10 à sexta, 1 milhão, né? E assim por diante. Se você parar para observar, né, existe uma relação direta entre os expoentes e o número de zeros. Primeiro que as potências de 10, com expoentes positivos, elas são escritas a partir da combinação do número 1 e zeros. Então, a quantidade de zeros que surge na potência, no número, corresponde exatamente ao expoente. Então, eu já sei, eu descobrindo isso, eu já sei que, por exemplo, 10 elevado à sétima, basta eu escrever o número 1 e 7 zeros. 10 elevado à nona, 1 e 9 zeros. E assim por diante. Então, existe um padrão para as potências de 10 de expoente positivo. Da mesma forma que também existe para as potências de 10 de expoente negativo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. 10 a menos 1, eu escrevo como 0,1. 10 a menos 2, como 0,01. 10 a menos 3, 0,001. 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, né? 10 a menos 7. Então, a gente começa a perceber também, da mesma forma que aqui, que vai existir um padrão. Um pouco diferente daqui, mas que também os números múltiplos de 10, né, das potências de 10 com expoente negativo, também vão ser escritos pela combinação de zeros e 1, e o número 1, e o número 1 aparece só uma vez, né? E que os números com expoentes negativos, eles vão ser números decimais, então 0, alguma coisa, e a quantidade que aparece no expoente continua também correspondendo à quantidade de zeros, tá? Só que, inicialmente, esses números aqui sem o sinal de menos, claro, né? Sem o sinal de menos, eles vão corresponder ao número de zeros, só que o primeiro zero ele vai ser separado dos demais pela vírgula, porque vai ser um número decimal. Então, se você contar aqui 7, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, sendo que o primeiro é separado dos outros 6 pela vírgula. Bom, outra coisa que você também pode considerar esse expoente é o número de casas decimais depois da vírgula. Então, o número de casas decimais não é número de zeros, né? Eu vou ter, se vocês contarem aqui, 6 zeros e o número 1, que são 7 casas decimais. Na verdade, esse expoente menos 7 ele vai representar exatamente o número de casas decimais, né? Por coincidência, também corresponde ao número de zeros, incluindo esse primeiro. Mas esses expoentes representam as casas decimais. Então, eu também, né, consigo prever que se eu for escrever 10 a menos 9, eu vou escrever 9 zeros. Depois desses 9 zeros, eu vou colocar o número 1. E depois do primeiro zero, eu coloco uma vírgula. Porque vai ser 0,000000001.
né? Então, e assim por diante. Então, eu consigo perceber padrões nas potências de 10, né? E isso me ajuda da seguinte forma, né? Quando eu tenho um número, por exemplo, 3 milhões para representar, eu posso separar esses zeros do número 3. Eu posso imaginar que 3 milhões corresponde a 3 vezes 1 milhão. Bom, 1 milhão, como a gente viu, né? Aqui, ó. Quantos zeros são? 6 zeros. Então eu posso substituir 1 milhão por 10 à sexta. Né? 1 milhão eu posso substituir por 10 à sexta. 0,00008. Eu posso imaginar que seja 8 multiplicado por 0,00001. E esse 0,00001 corresponde a uma potência de 10 a menos 5. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. É exatamente o expoente negativo de menos 5. Certo? E aí eu retiro do número essa parte que não corresponde a zeros e uns, ou seja, que não corresponde à potência de 10, né? E deixo ela separadinha ali. Quando eu venho, né? Quando o número 3, 8 é um número abaixo de 10, né? Quando eu faço isso, eu já obtenho o número em notação científica. Agora, quando eu pego 12 bilhões, por exemplo, e separo 12 do 1 bilhão, e escrevo 12 vezes 10 a nona, né? Aqui, 12 vezes 10 a nona. Isso aqui não corresponde a uma notação científica ainda, pelo seguinte fato que, para a gente definir como notação científica, esse número que multiplica a potência de 10, esse número que multiplica a potência de 10, eu chamo ele de mantissa. A mantissa, ela precisa ser um número que vai estar compreendido entre 1 e menor do que 10, né? Então, entre 1 e 9,99999, ou seja, não pode, né? Pode ser um número decimal, pode, porém, antes da vírgula nem pode ser 0 e também não pode ser um número com 2 dígitos. Então, 11, 14, não pode. Primeiro, né, para ser notação científica, tem que ter apenas um algarismo antes da vírgula e esse algarismo não pode ser o 0. Né? Isso faz com que a condição de que o número esteja entre 1, seja 1 ou maior que 1, e menor de que 10. Não pode ser igual a 10, tem que ser menor do que 10. Então, 9,98, 9,900 e sei lá quanto, mas não pode ser ter 2 algarismos antes da vírgula. Então, por exemplo, um número como 0,00034, que eu posso escrever como 34 vezes esse número aqui. Se eu transformar apenas essa parte aqui em notação científica e ficar com o 34 aqui, eu não tenho notação científica. Eu tenho que transformar esse número em 3,4. Da mesma forma que eu tinha 12 aqui, transformei em 1,2. Claro, se eu transformo de 12 para 1,2, o expoente muda. Né? Da mesma forma que menos 6 vai mudar para menos 5. Agora sim, é notação científica. Então, para obter a potência de 10, a gente vai obedecer 2 regras. Tá? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. A primeira regra: números maiores do que 10, a vírgula
ela vai mover para a esquerda. E o expoente sempre será positivo. E a segunda regra é o inverso da primeira. Números menores do que 10, a vírgula ela vai se mover para a direita e o expoente sempre será negativo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, coloque os números abaixo em notação científica. Então, veja, eu vou fazer o seguinte. Que é isso aqui? Sim, vamos lá. 235 milhões. Então, a primeira coisa que eu verifico é que esse número é maior do que 10. Então, a gente vai usar a primeira regra. Vírgula para a esquerda, expoente positivo. Então, um número desse, gente, 235 milhões, a vírgula desse número ele vai se encontrar aqui, ó, né? Um número inteiro, a vírgula se encontra no final. Então, o que é que eu faço? Eu vou puxar essa vírgula, vou deslocar ela até depois do primeiro, né? Eu vou ter que deixar o primeiro algarismo separado dos dois. Então, eu escrevo esse número como 2, né? E escrevo o restante do número, 2,35. Esses zeros aqui nem precisam aparecer, né? Então, 2,35, eu estou andando com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais para a esquerda. Quando eu ando 8 casas decimais para a esquerda, esse expoente ele aumenta 8 casas. Então, por isso que eu fico com 2,35 vezes 10 à oitava. Já um número como esse da letra B, 0,00013, é um número menor que 10. Então, o que é que acontece? Nesses números decimais, a vírgula já encontra ela aqui. Então, eu vou puxar essa vírgula, sabe para onde? Essa vírgula vai ficar depois do 1. Significa que eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas decimais. E eu vou escrever 1,3. E como essa vírgula andou para a direita, esse expoente vai ser negativo, vezes 10 a menos 4. Então, observem que para você ter uma notação científica, você tem que ter duas condições. Primeiro, é que esse número, que é a mantiça, ele seja um número menor do que 10 e maior do que 1. Então, 2, alguma coisa, 1, alguma coisa. Beleza? Segundo, que tem que ter uma potência de 10, vezes 10 elevado a um número, vezes 10 elevado a um número. Quer seja esse número positivo, quer seja esse número negativo, não tem problema. O detalhe é para onde é que você vai estar movimentando a vírgula do número original, né? Formato da notação científica. Então, sim, deixa eu só comentar aqui. Um mesmo número, gente, pode ser escrito de infinitas formas se a gente utiliza a potência de 10. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Tá. O primeiro número é 5.000, né? Então, vou pegar aqui 5.000. 5.000, eu posso escrever ele como 5 vezes 1.000. Ou seja, 5 vezes 10 à terceira. Mas a gente observa também que 5.000 também posso escrever como 50 vezes 10 ao quadrado, que é 50 vezes 100. Também posso escrever como 500 vezes 10, que também dá 5.000. Também posso escrever como 5.000 vezes 1, que é 10 elevado a 0. Também posso escrever como 50.000 vezes 10 elevado a menos 1, né? Ou 500.000 vezes 10 a menos 2. O que eu quero mostrar aqui, pessoal, é que um número qualquer, ele pode ser escrito de infinitas formas se a gente utilizar potências de 10. Ó. Vejam que essas potências de 10 aqui, eu estou mudando o expoente, mas eu continuo escrevendo 5.000 como a multiplicação de um número qualquer aí, vezes uma potência de 10.
né? Se eu subir, for aqui no lado contrário, eu também escrevo 0,5 vezes 10 a quarta, 0,05 vezes 10 a quinta. E eu posso continuar isso aqui indefinidamente para cima ou indefinidamente para baixo. Porém, todos esses números, só porque eles estão escritos como multiplicações por potências de 10, não significa que todos eles são notação científica. A notação científica, ela é específica. É aquilo que eu disse. De todos esses números que estão apresentados aqui para vocês, apenas esse aqui está escrito como notação científica, né? 5 vezes 10 a terceira, pelo simples fato de que a mantissa, como eu mencionei, não pode ser menor do que 1 e nem pode ser maior do que 10. Então, o único número que representa 5.000 em notação científica é 5 vezes 10 a terceira. Nenhum desses outros está, né, representa o número 5.000 em notação científica. Então, por isso, dizemos que o número escrito em notação científica não é apenas um número escrito como uma multiplicação por uma potência de 10, mas também um número que se encontra entre 1 e 10, mas não pode ser igual a 10. Então, a mantissa, que está aqui em azul, tem que estar, né? Tem que ser um número que esteja entre 1 e 10, mas ele não pode ser igual a 10, ele tem que ser menor do que 10. Ele pode ser até igual a 1, mas não pode ser igual a 10, tá? E esse número, que é a mantissa, ele necessariamente precisa estar sendo multiplicado por uma potência de 10 para ser uma notação científica, né? Se não houver também a potência de 10, também não é notação científica. Em uma potência, vocês sabem muito bem que a base, né, sabe distinguir a base do expoente, né? A gente chama de potência de 10 porque as bases todas, aí é uma regra, todas as bases são 10. Não existe uma notação científica escrita, por exemplo, 3,2 vezes 8 elevado à terceira. Isso não é notação científica. Notação científica, obrigatoriamente, a base é 10. Então, 8, qualquer outro número que esteja aqui, não vai corresponder à notação científica. Você pode ter uma variação no expoente, pode ter uma variação na mantissa, mas não na base. A base sempre vai ser 10, tá? Então, veja, dos números abaixo, quais os que estão escritos em notação científica? Porque tá. Os que não estiverem passo para notação. Então, 2 vezes 10 a terceira, tá, porque você tem a multiplicação por uma base 10, e o 2 ele está entre 1 e 10, então é notação. 372 vezes 10 a sexta, não é notação, porque isso aqui é maior que 10, né? Como é que eu escreveria? Aí é que tá, né? Como 372 a vírgula tá aqui, ó, eu teria que andar uma, duas casas, eu teria que escrever, deixa eu voltar aqui, 3,72, e como eu andei duas casas para a esquerda, esse expoente aumenta. Então vai ficar 3,72 vezes 10 a oitava. Aqui também não é notação, porque mesmo tendo a potência de 10, mas isso aqui está menor do que 1. Vejam o que eu falei ainda agora. Esse número antes da vírgula não pode ser zero. Então, para eu corrigir isso, eu teria que andar uma casa decimal para cá. Ficaria com 7,5. E, por andar uma casa para a esquerda, esse expoente diminui menos 1. Então, ficaria 10 a menos 3. 80 vezes 10 a menos 5 também não é notação, porque aqui é maior do que 10. Então, eu também teria que andar uma casa para cá, ficar com 8. Mas esse expoente iria para menos 4, porque lá aumenta 1. 3,2105 vezes 10 a quinta. Isso aqui é notação, né?
Porque, ó, independente da quantidade de números que eu tenha depois da vírgula, mas antes da vírgula só tem 1. E esse 1 não é 0. 639 vezes 10 a menos 14. Então, também não é notação científica, porque esse número aqui, ele é inteiro, mas ele é maior do que 10. Então, eu teria que andar 2 casas decimais para a esquerda, né? Ficaria com 6,39. E porque eu andei 2 casas para a esquerda, o expoente aumenta. Então, vai para menos 13 menos 12. 6,39 vezes 10 a menos 12. E aqui também não é notação, porque mesmo eu tendo apenas um número antes da vírgula, esse número não é 1, não é 2, não é 3, é 0. Então, sendo 0, não é notação científica, né? Então, a regra para a gente transformar é a seguinte: se a gente andar com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Tá aqui, ó. Quando a vírgula se move para a esquerda, o expoente aumenta. Então, aumentar, gente, aqui nesse caso, né, eu andar 2 casas para aqui, eu vou aumentar para 7 para 8. Agora, nesse caso aqui, ó, 639 vezes 10 a menos 14. Quando eu andar 1, 2 casas, que eu for aumentar menos 14, eu vou fazer... menos 14, ele aumenta quando ele está se aproximando de 0. Então, ele vai para menos 13, menos 12. Então, ele está aumentando. Certo? Da mesma forma aqui, ó. Quando eu ando com a vírgula para a direita, o expoente diminui. Então, se eu for transformar esse número aqui em notação, eu preciso andar 1, 2, 3, 4 casas decimais. Para eu ficar com 4,0 vezes 10. Aí, ó, como eu andei 4 casas para a direita, o expoente vai diminuir 4 também. Então, o expoente está diretamente ligado ao número de casas decimais, né? Então, se eu ando 2 casas decimais, o expoente altera 2 também. Nesse caso aqui, se eu andei 4 casas decimais, o expoente vai diminuir 4. Então, eu vou ficar com 4 menos 4, né? Vezes 10 a quarta. Né? Ah, tá aqui, ó, as transformações, desculpa. Certo? Ó. Então, aqui, andei 2 casas para a esquerda, o expoente aumenta 2. 6 passa para 8. Aqui, eu andei 1 casa decimal para a direita, o expoente diminui. Ó. Então, menos 2, se eu vou diminuir, menos 3. Aqui também, andei 1 casa para a direita, o expoente aumenta. Então, aumenta 1. Aqui eu andei 2 casas para a esquerda, o expoente aumenta. Menos 14 para menos 12. E aqui, como eu mencionei ainda agora, andei 4 casas decimais. Desculpem. O expoente aumenta. Perdão, diminui 4 aqui, né? Então, para comparar números em notação científica, é muito fácil, porque a gente compara diretamente os expoentes, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 números em notação científica. Quem tiver se os expoentes forem diferentes, quem tiver o maior expoente é maior, né? Agora, se os expoentes forem iguais, aí você vai lá e compara as mantissas, né? Então, isso aqui é maior do que esse número é maior, certo? Então, e quando um expoente é negativo e outro é positivo, qualquer expoente positivo já é maior do que o negativo. Isso não tem nem o que pensar. Os prefixos são os mesmos que aquele que eu apresentei ainda há pouco, né? E para a gente multiplicar 2 números em notação científica, né? São as operações, né? Multiplicação e divisão, que são as principais, né? A adição e subtração dificilmente a gente realiza. Para realizar a multiplicação de 2 ou mais números escritos em notação científica, a regra é simples. A gente multiplica as mantissas e soma os expoentes. Então, você tem, por exemplo, 2 vezes 10 à oitava vezes, né? Isso aqui é um número em notação científica, vezes outro número em notação científica.
Então, como é que eu faço a multiplicação? As mantícias eu multiplico normalmente. 2 vezes 4 dá 8. Já as potências de 10, eu conservo a base, eu mantenho a base, é 10, 10, eu mantenho 10. E eu somo os expoentes. 8 mais 5, que dá 13. 5 vezes 6 dá 30. Mantenho a base vezes 10 e somo os expoentes. Quando eu vou somar menos 7, eu vou juntar com menos 3, dá menos 10. Porém, isso aqui não está em notação. Se eu ando uma casa para a esquerda, o expoente aumenta. Então, eu fico com 3,0 vezes 10 a menos 9. Mesma coisa, 1,4 vezes 10 a menos 49, que é o primeiro número, multiplicado por 7,3 vezes 10, elevado a 38. Então, 1,4 vezes 7,3 vai dar 10,22. Mantenho a base e eu faço menos 49, eu vou somar com 38. Aí a gente percebe o seguinte, que eu estou com uma dívida de menos 49, né, na bodega, e eu só estou com R$38 para pagar. Então ainda vou ficar devendo R$11 lá. Então por isso que esse expoente negativo, menos 11. Novamente, isso aqui não está em notação científica. Então eu ando uma casa decimal para a esquerda e o expoente aumenta. Aumentar significa somar. Então menos 11 mais 1, menos 10. Né? Na divisão, a divisão vocês sabem que é a operação contrária da multiplicação. Então, se na multiplicação eu multiplico as mantícias e somo os expoentes, na divisão eu vou fazer o inverso. Na divisão eu vou dividir as mantícias e subtrair os expoentes. Então, vou estar aqui como exemplo. 8 vezes 10 a oitava dividido por 4 vezes 10 a quinta. 8 dividido por 4 dá 2 direto. Aí repete a potência vezes 10. E eu vou subtrair os expoentes. 8 menos 5, que vai me dar 3. 1,6 dividido por 4 vai me dar 0,4. Então, essa divisão aqui eu faço normalmente. 0,6 dividido por 4, 0,4. Repete a potência, que é vezes 10, e eu vou subtrair. Aí, vejam, eu tenho que tomar cuidado quando eu vou mexer com esses expoentes, porque eu vou ter menos 7 menos 3. Então, eu estou com uma dívida de R$7 e outra dívida de R$3. Menos 7 menos 3 dá menos 10. Quando eu andar com uma casa para a direita aqui, o expoente vai diminuir. Então, eu vou ficar com 4,0 vezes 10 a menos 11. E esse número aqui é a notação científica, né? E não esse aqui que é a notação científica. 2 dividido por 4 dá 0,5. Repete a base e faço 8 menos 3. Menos com menos dá mais. 8 mais 3 dá 11. Quando eu andar uma casa para a esquerda aqui, o meu expoente diminui. Eu vou ficar com 5 vezes 10 elevado à 10ª potência. Certo, pessoal? Então, ó, esses dois slidezinhos que a gente apresentou agora, tanto a parte de grandezas físicas do sistema internacional, das unidades do sistema internacional, das grandezas fundamentais, das grandezas derivadas, como de notação científica, já é um primeiro assunto, um assunto de uma atividade que eu vou deixar ainda essa semana lá no SIGA, tá certo? Para vocês já começarem a fazer. Beleza, gente boa?
essa aula, como a gente sempre faz, porque a gente não tinha tido a aula ainda, né? Mas essas aulas que a gente tiver online aqui, eu gravo e disponibilizo lá no SIGA. Tanto para vocês que quiserem rever, né, alguma explicação, como eventualmente para alguém que não pôde assistir a aula, tá lá disponível. Então, eu estou encerrando agora a gravação dessa